Nas últimas semanas aqui na V4 nós lançamos no mercado novas vagas para pessoas que têm o interesse de trabalhar aqui conosco. Então muita gente tem dúvidas de como é o modelo de contratação, que é um pouco diferente do que o mercado oferece, que nós temos aqui na V4, e hoje eu vou explicar para você que tem a curiosidade de saber como é trabalhar na V4 Company. Eu sou o Daniel Lippert, sócio fundador da V4 Company há 7 anos, eu contrato, mas também já fui contratado. Com a V4 tive a oportunidade de atuar com mais de 100 projetos e investir mais de 5 milhões de reais em mídias digitais. Aqui falamos muito sobre marketing, vendas e negócios. Agora estamos falando sobre endomarketing, que é a área do marketing voltada para o público interno das empresas. Neste quadro, meu objetivo é compartilhar alguns assuntos para desenvolver os nossos colaboradores, os seus e você. Um dos primeiros aspectos que eu quero conversar com você sobre esse assunto é um dos pontos que eu sempre falo com quem está conversando conosco aqui para avaliar a possibilidade de trabalhar com a V4. Eu sempre digo para o candidato que a V4 ela tem que ser um meio para a pessoa atingir os seus objetivos. O que eu vejo na maioria das empresas é que os empresários muitas vezes criam as empresas para se tornarem pessoas bem-sucedidas, se tornar pessoas ricas, vamos dizer assim, que não tem nada de mal com isso. O problema é quando tu traz candidatos, colaboradores, para serem apenas peões para atingir os teus objetivos como empresário, os teus objetivos pessoais. Isso para mim é um problema no ponto de vista do colaborador. Por que eu vou querer trabalhar na tua empresa simplesmente para ser uma cobaia, uma arma, um peão para atingir os teus objetivos? Tem que ser bom para mim, é um lance de empatia, tem que se enxergar no lugar desse colaborador. Então o que eu sempre busco nas pessoas que a gente traz para trabalhar aqui na V4 são propósitos em comum. Os objetivos dessa pessoa têm que ser semelhantes aos meus objetivos, aos dos meus sócios, aos da empresa, para que assim a empresa seja um meio para ele atingir os seus objetivos, não seja um jeito de eu usar essa pessoa para atingir os meus. A gente costuma dizer que na V4 a gente não tem chefe, só não está aqui trabalhando para nós, ela está aqui empreendendo para atingir os seus próprios objetivos. Então um dos primeiros aspectos que a gente sempre avalia é os propósitos em comum, os motivos para a ação em comum da V4 com algum novo colaborador da empresa. E a gente tem esses objetivos muito claros aqui na V4, eles estão todos nos quadros, na parede, até tem um quadro no meio que você pode estar vendo aí, que é onde eu escrevi pela primeira vez esses objetivos, esses motivos para ação, lá no meu primeiro escritório e vem nos acompanhando ao longo do tempo. Hoje eles estão emoldurados outros de uma maneira mais bonitinha. Mas dentre eles tu tem a liberdade financeira, tu tem fazer algo de relevante para o mundo, construir uma grande empresa, construir uma grande marca. Tudo isso são objetivos que a gente quer que as pessoas tenham, para que a V4 sejam objetivos, um meio para elas atingirem esses objetivos. Assim a gente vai estar lutando pela mesma coisa quando a gente tem um propósito em comum entre todos os nossos relacionamentos, seja um relacionamento entre marido e mulher, seja uma sociedade, seja um colaborador numa empresa. Se os objetivos são iguais, a gente caminha, a gente rema para o mesmo lugar. Esse é um dos principais ponto fundamental para a V4. O outro ponto, que é um dos mais interessantes que a gente acredita aqui, é a possibilidade de você se tornar sócio da V4. Como eu falei para você, a gente acredita que a empresa, para a pessoa pensar como dono, que é o que todo mundo fala que um colaborador tem que ter, ele tem que ganhar como um dono ganha. Como é que eu vou querer que um colaborador pense como dono se ele não ganha como um dono? Na nossa cabeça isso não faz sentido, então a gente tentou criar um modelo onde todo mundo pudesse ser um pouco o dono desta empresa. A gente fez isso misturando um pouco dos modelos de escritórios de advocacia de associados, junto com o modelo meritocrático, muito popularizado pelo Jorge Paulo Lemann na Ambev aqui no Brasil. A gente tem algumas regras para as pessoas se tornarem sócios da V4, da mesma maneira que um escritório de advocacia tem. Basicamente, essas regras são dadas por medidas meritocráticas, ou seja, através do próprio trabalho do indivíduo, ele pode vir a ganhar a sociedade na empresa, que é um valor de 1%, que ele venha a se tornar sócio ganhando, atribuindo sem nenhum custo para ele esse 1%, conforme ele passa essas fases da meritocracia, que envolve basicamente tempo e metas, e assim ele se torna sócio. Ou seja, quanto mais essa empresa cresce, quanto mais o valuation dessa empresa cresce, mais essa fatia da porcentagem que ele vai vir a ganhar vai valer no futuro. E a gente costuma dizer que esse é o plano de aposentadoria de um colaborador da V4, que a porcentagem dele vale a cada vez mais e assim ele possa vender essa porcentagem no futuro, tem toda uma política para ele vender essa participação no futuro, um cálculo de valuation e tudo mais, e ele possa sim se aposentar com isso no futuro se a gente conseguir bater as metas desse negócio. Esse sócio que é atribuído gratuitamente, vamos dizer assim, após o seu trabalho, obviamente, ele tem a possibilidade de comprar mais participações nesse negócio. Eu comecei a V4 sozinho, hoje a gente tem 3 sócios, que é o Guilherme, o Gustavo e o Daniel. Os 3 ganharam participações do negócio nesse modelo meritocrático, todos vieram trabalhar como estagiários aqui, foram se desenvolvendo, provando o seu valor e ganharam participações no negócio e depois também compraram participações
da empresa, se tornando o que a gente chama de sócio executivo. O que ganha a sociedade, ele é chamado de associado aqui, porque ele tem algumas atribuições diferentes do que o sócio executivo que comprou uma participação além de ter ganhado, né? Então, eu legalmente assinei um documento que eu não posso ter mais de 60% do negócio. Hoje eu tenho 84% do negócio, mas eu não posso ter mais de 60%. O que isso quer dizer? Hoje eu tenho 84%. Mas se eu quiser vender essa empresa para um público externo, para um investidor, para alguma coisa do gênero, eu não posso vender mais de 60%. Os 40% eu tenho que deixar para os colaboradores receberem conforme a meritocracia acontece, o que é interessante para quem vem trabalhar na V4. A gente costuma dizer que a V4 é mais do que um emprego, é mais do que um trabalho, é sim uma oportunidade de negócio para as pessoas virem empreender e construir esse negócio junto com a gente, realmente pensando como dono, porque podem ganhar como donos. Até o momento da pessoa se tornar sócio, obviamente a gente tem uma política de remuneração. Basicamente, hoje ela é pautada de 4 maneiras, são 4 modelos de remuneração que a gente tem, 4 modelos de remuneração que a gente tem aqui na V4. Por exemplo, nas últimas semanas a gente lançou 3 vagas, né, para trainee, para mídia e para criação. Basicamente, um consultor V4, ele atua ou com uma ou com outra função, ou ele é criativo ou ele é analítico. No processo de marketing digital, tu precisa de, por exemplo, ter basicamente essas 2 competências, uma pessoa para construir página, criar anúncios, construir layouts, que é o que a gente chama de profissional criativo. E do outro lado a gente tem o analítico, que é o cara que vai investir a grana de mídia, vai criar os relatórios, vai gerenciar todo esse processo para o cliente. Então a gente tem essas duas funções principais, e a gente está contratando pessoas para ambas. E a gente também tem a função de trainee, que é formar um cara que é recém saiu da faculdade, que não tem muita experiência com marketing digital, para no futuro vir atuar como um consultor de marketing digital em uma dessas 2 áreas, tanto a criativa quanto a analítica. E a nossa remuneração é pautada da seguinte maneira: a gente tem um valor fixo mais uma remuneração variável. A gente acha muito importante as pessoas terem uma remuneração variável para que, pelo seu próprio trabalho, elas possam ganhar quanto elas querem ganhar mais em cima da sua própria capacidade de gerar valor para o negócio. Mas junto a gente tem uma remuneração fixa. Essa remuneração fixa é pautada em 4 níveis, que a gente chama de V1, V2, V3 e V4. V1 é para o profissional trainee, por exemplo, que ele não tem nenhuma experiência no mercado, tudo é novidade para ele vem aqui para aprender. Esse cara tem uma remuneração de R$ 1.100 hoje até R$ 1.100, para estagiários tem um pouco menos e tudo mais, mas essa é basicamente o valor básico que a gente tem para esse profissional. Depois a gente tem de R$ 1.500 para o V2, R$ 2.000 para o V3 e R$ 2.200 para o V4, conforme ele vai angariando, crescendo nessas funções, fora a remuneração variável. Conforme a área que ele for atuar, como um consultor hoje na nossa assessoria, ele ganha uma parcela de tudo que os clientes deles pagam. Então essa remuneração pode chegar a R$ 4.000, por exemplo, de um consultor V3, V4, que ganha aí 2.200, ele consegue dobrar a remuneração dele como um consultor associado aqui na V4. Também tem a área de marketing e vendas, que tem outra política de remuneração, que também pode chegar a dobrar a remuneração fixa do nosso colaborador, simplesmente com a remuneração variável, fora a porcentagem que ele vai vir a ganhar. Para ele se tornar um colaborador V4, e pulando de níveis, tem tanto tempo quanto meritocracia. Ele tem que bater os seus objetivos, as suas metas aqui dentro e passar algum período de tempo, que chega a 6 meses, 1 ano, para chegar, por exemplo, a V4, não é muito tempo comparado a outras corporações, onde ele chegando no nível V4, ele pode se tornar sócio, fica apto a ser sócio, aí tem uma avaliação arbitrária pelos sócios atuais para nomeá-lo ele sócio e ganhar essa porcentagem. Aí depois tem todo um programa aqui do nosso estatuto, nosso acordo entre sócios, que vão redigir esse acordo entre os nossos sócios. O último ponto que eu quero compartilhar com vocês, que é meio polêmico, mas a gente acredita que é fundamental no nosso processo, é que a gente não assina a carteira de ninguém. A gente não trabalha com o modelo de CLT. Porque a gente acredita que o modelo de CLT ele não é um modelo vantajoso nem para o colaborador e nem para a empresa, né? A gente sempre compara com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem modelos parecidos com a CLT versus o México, que tem programas parecidos com a CLT. E tu não vê vários americanos procurando a segurança da CLT ou tu vê vários mexicanos procurando a liberdade americana. A gente acredita que sim, tem vários mexicanos procurando a liberdade americana. Então a gente está sempre muito pautado na liberdade, tanto de horários, a gente não cobra horários dos nossos colaboradores, a gente só cobra as metas deles, então eles não precisam ter um horário, bater cartão, eles não precisam nem vir trabalhar. Se eles entregar as metas deles e quiserem tirar uma férias quando eles quiserem, eles têm total liberdade para fazer isso. A gente não tem relação de chefia, apenas uma relação de, cara, tu tem que entregar o que tu te comprometeu a entregar,
sendo que tu te comprometeu, nunca é imposto, é uma relação de consenso, é colocado, tu concorda e tu tem que executar aquele trabalho no teu tempo, no jeito que tu quiser fazer. E a tua remuneração é aquela remuneração fixa, pautada num contrato de prestação de serviço, então todos os nossos colaboradores têm um CNPJ de microempreendedor individual, onde eles prestam serviço para nós, emitem nota fiscal, a gente paga eles direitinho em cima desse contrato, o mesmo contrato que a gente tem de prestação de serviço com os nossos clientes. Nesses 4, 5 anos aí que a gente está completando de V4 Company, a gente nunca teve nenhum problema trabalhista e consegue remunerar a galera normalmente com um valor bem acima do que eles recebiam antes de atuar na V4, que pra gente é o que importa, é dar esse dinheiro pro colaborador, encontrar o jeito dele de lidar com esse dinheiro, investir no plano de aposentadoria que ele quiser investir, guardar como ele quiser, gastar como ele quiser gastar. A gente acredita que a sociedade precisa ter liberdade e é isso que a gente estimula aos nossos colaboradores. É óbvio que a gente corre certos riscos fazendo isso, mas a gente prefere correr esses riscos e defender a nossa ideologia, a nossa cultura, do que aceitar o que o sistema nos impõe, porque se a gente simplesmente aceitar o que o sistema nos impõe, a gente nunca vai conseguir mudar ele. Então a gente faz o nosso papel para mudar esse sistema. Se você tem interesse em trabalhar com a V4, não deixa de ser o nosso site, lá tem alguns caminhos para você se candidatar a ser um colaborador V4, até mesmo um consultor, caso você queira ser um consultor independente. Você pode avaliar nosso plano para se tornar um consultor V4 através da nossa formação, para você atuar de forma independente ou até mesmo como um micro franqueado parceiro aqui da V4, realmente sócio executivo da V4 Company, através do nosso site também, v4company.com. Deixa o like ou dislike se você concorda ou discorda com o nosso modelo, comenta aqui o que você acha, se você tem dúvidas, que a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto. Comenta aqui o que você acha, uma pauta muito recorrente, as pessoas nos perguntam como é o nosso modelo de trabalho, então é legal a gente compartilhar com vocês para a gente discutir um pouco mais sobre isso. A gente acredita que inovou bastante, vem conseguindo dar certo o nosso modelo de trabalho, bem diferente do que o mercado atua, então comenta aqui o que você acha, se tem uma ideia diferente, o ponto de vista é diferente, e a gente sempre quer fomentar essa discussão. Se inscreve aqui que diariamente a gente tem vídeos para falar sobre marketing, vendas e negócios. Sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.